E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos fazer um vídeo de preparação para Olimpíadas de Matemática. Então, nós vamos conversar sobre radiciações infinitas. Bom, eu nunca vi este exercício do jeito que está em lugar nenhum. Mas eu vi partes desse exercício separadas. Então eu resolvi juntar e criar um exercício só sobre radiciações infinitas. Então o que nós temos? Nós queremos prove que isto é igual a isto. Então, de um lado nós temos raiz de 2 mais, a raiz de 2 mais, raiz de 2 mais e assim por diante. Isso infinitamente, não acaba, é infinito. Então a gente tem dentro da raiz 2 mais, aí a gente tem mais uma raiz. Dentro dela 2 mais, outra raiz, 2, e assim por diante. Do outro lado é também infinito, não acaba. Raiz de 2 vezes, raiz de 2 vezes, raiz de 2 e assim por diante. Então, nós temos que provar que isto é igual a isto. E eu recomendo que você procure alguma coisa e você pesquise sobre o paradoxo de Galileu, sobre conjuntos infinitos. É algo muito interessante sobre conjuntos infinitos, números infinitos. É muito interessante sobre coisas infinitas, né? O paradoxo de Galileu. Nós não vamos falar especificamente sobre o paradoxo de Galileu neste vídeo, mas eu recomendo que você leia sobre ele, porque é muito interessante. Mas, como nós vimos, nós vamos trabalhar com coisas infinitas aqui. Então, nós vamos trabalhar com isto e depois com isso. Nós vamos mexer com os dois lados da equação separadamente. Então, vamos começar pelo primeiro lado aqui. Então, eu vou escrever de novo. Nós temos raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2 dentro da outra, e assim infinitamente. E vamos dar um nome para isso daqui. Vamos chamar isso daqui de x, por exemplo. E o que nos vai fazer conseguir resolver essa equação é o seguinte: nós vamos elevar os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente eleva os dois lados ao quadrado, esse 2 mais aqui fica fora da raiz. E o que sobra exatamente a mesma coisa que a gente tinha no começo. Bom, vamos ver. Vamos levar os dois lados ao quadrado. Então nós conseguimos que x quadrado é igual a... Bom, a gente leva ao quadrado, desaparece a primeira raiz. Então fica 2 mais... E aí, o que vem? Vem raiz de 2 mais, aí dentro. Raiz de 2 mais, aí raiz de 2 mais. E assim por diante. E perceba que o que sobrou, aqui ficou estranho. 2, aqui dentro, 2 mais e assim por diante. E perceba que o que sobrou é exatamente o que a gente tinha no começo. É isso daqui. Isso que nós temos aqui é a mesma coisa que nós temos aqui. E por que isso acontece? Bom, isso aqui é infinito. Nós temos infinitamente a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2, infinitamente. Então se a gente tira 1, não faz diferença nenhuma, porque continua sendo infinito. Não que é um número muito grande, então tirar 1 é desprezível. Não é isso que eu estou falando, mas como é uma coisa infinita, não é nem que é muito grande, é literalmente infinito, não acaba. Então, mesmo que nós tiremos 1 daqui de dentro, tiremos entre aspas, sobrou o quê? Sobrou raiz de 2, mais raiz de 2, mais raiz de 2. E isso daqui é exatamente o que a gente tinha no começo. O que a gente tinha no começo era raiz de 2, mais raiz de 2, mais raiz de 2, infinito. O que nós temos aqui? Raiz de 2 mais raiz de 2, infinito. Então, isso daqui é a mesma coisa que nós tínhamos aqui. Ou seja, isso daqui é o que nós definimos como sendo o x. Nós falamos que isso era x e elevamos os dois lados ao quadrado. Sobrou 2 mais, e aqui essa radiciação infinita. Mas essa radiciação infinita era exatamente o que a gente tinha no começo, porque ela é infinita. Então isso daqui é o x. Ou seja, a gente sobra com uma equação do segundo grau. X quadrado igual a 2 mais x, portanto x quadrado igual a menos, portanto x quadrado, subtraindo menos x, subtraindo x dos dois lados, fica x menos x, subtraindo os dois dos dois lados, menos 2, igual a 0. Então é só a gente resolver essa simples equação do segundo grau. Então o delta vai ser b quadrado menos 1 quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes 2, ou seja, mais 8. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. E isso dá 9. Portanto, nós chegamos que x é igual a menos b menos menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 9,
dividido por 2 vezes 1. Ou seja, o nosso x' é 1 mais 3 sobre 2, 4 sobre 2, e nosso x duas linhas, 1 menos 3 sobre 2, menos 1, é menos 2 sobre 2. Ou seja, nós chegamos para dois valores de x. Mas isso daqui é uma coisa só, isso aqui não tem dois valores, isso aqui tem um valor só. Só que na nossa solução a gente chegou numa equação. Essa equação nos dá dois valores, mas só um desses valores é o correto para isso. Então, um desses valores está errado. E qual deles é o que está errado? Bom, o certo é x igual a 2. Este valor de menos 1 está errado. Vamos pensar por que ele está errado. Bom, para começar, aqui dentro, talvez batendo o olho já seja intuitivo que isso aqui vai dar maior do que zero. Mas outra justificativa é que, em cima de tudo, a gente tem esta primeira raiz aqui. Dentro dela está tudo, todas as outras raízes infinitamente, mas sobre todas as outras a gente tem esta raiz. E nunca o resultado de uma raiz vai dar negativo. Bom, o que eu quero dizer é, nunca o resultado de uma raiz quadrada vai dar negativo. Bom, a gente pode ver isso do seguinte modo. Aquele problema que todo mundo sempre pergunta. Se nós temos a raiz de menos 2 ao quadrado, isso é 2 ou isso é menos 2? Bom, não é menos 2. A resposta é 2. Porque este símbolo de raiz está implícito módulo. Então, mesmo que a gente corte a raiz com 2, está implícito o sinal de módulo. Ou seja, sempre vai sair deste símbolo o valor sem sinal, apenas o positivo. Por isso que quando a gente tem x² igual a 9, a gente tira a raiz sendo x igual a mais ou menos raiz de 9. Porque essa raiz, quando a gente coloca a raiz, já sai o número sempre em módulo, sempre positivo. Por isso que a gente coloca o mais ou menos na frente para representar que tem dois valores possíveis. Então, quando a gente tira a raiz, vai dar sempre um número positivo, porque este sinal está implicando em módulo. Então nunca vai sair menos 2 de uma raiz. Ou seja, nunca vai poder sair um número negativo do resultado de uma raiz. Então nunca vai poder resultar em menos 1. Então por isso que isso daqui vale 2. Bom, agora vamos para o outro lado. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Também é uma coisa infinita. A gente vai fazer o processo muito parecido com o que nós fizemos aqui. Então, nós temos raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, infinitamente. Vamos chamar isso daqui de y. Para diferenciar daqui. Nós vamos chegar e provar que isso é igual a isso. Mas por enquanto nós não provamos, então vamos chamar de letras diferentes. No final x é igual a y. Mas vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa, elevar os dois lados ao quadrado. As reticências vão juntas, né? Porque é infinito. Quadrado. Então, nosso y quadrado vai ser, quando a gente eleva aqui ao quadrado, a primeira raiz desaparece, aquela que está em cima de todo mundo. Ou seja, o que sobra? Y quadrado é igual a 2, desapareceu a raiz em cima, que multiplica 2, raiz de 2, raiz de 2 e assim por diante. E perceba que isto daqui é o que desde o começo ali nós chamamos de y. Porque o que a gente tinha no começo? Raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 e assim por diante. E o que nós temos aqui? Infinitamente, aqui em cima. Raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 infinitamente. Aqui nós temos também a raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 infinitamente. Ou seja, mesmo que nós tenhamos tirado entre aspas, o que sobrou é uma radiciação infinita de raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Ou seja, sobrou o que a gente tinha desde o começo. Isso daqui é o que a gente tinha no começo. Então esse daqui é o nosso y. Muito parecido com o que a gente fez aqui, certo? Então nós chegamos que y quadrado é igual a 2y. E o que nós podemos fazer aqui? Y quadrado é igual a 2y. Nós poderíamos, claro, cortar y com y. E isso daria y igual a 2. E a gente já prova que é. E realmente o valor disso é 2. A gente vai chegar nisso. Mas em vez de fazer isso, eu vou resolver como se fosse uma equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau. Eu vou passar isso para o outro lado. Não vou cortar. Porque vai que a gente ainda não chegou de que isso é igual a 2. A gente vai chegar. Mas nós ainda matematicamente não provamos isso. Se y for 0, a gente não pode dividir
os dois lados por zero. Então nós vamos resolver como se fosse uma equação de segundo grau. Y² menos 2y igual a zero. Coloco y em evidência, isso dá y menos 2, y que multiplica y menos 2 igual a zero. Bom, uma multiplicação que dá zero, pelo menos um dos fatores é zero. Então, ou y é zero, ou y menos 2 igual a zero, portanto, y igual a 2. De novo, nós chegamos a dois valores. Qual deles é o correto? Só um deles é o correto. Isso aqui tem um valor só. Então, é este ou este o valor correto? Bom, o valor correto é y igual a 2. E por que o y igual a zero está errado? Bom, vamos pensar. A raiz de zero é zero. Se a gente já faz a raiz de 0,1, que já é um pouquinho maior que zero, isso dá... se a gente coloca 0,1 ao quadrado, isso vai dar 0,01. 0,01 se a gente coloca 0,1 ao quadrado. Só que mesmo assim ainda está maior do que zero. Então se a gente pega um número um pouquinho maior do que zero e eleva ao quadrado, a gente chega em um número que é ainda maior do que zero. Ou seja, se a gente tira a raiz de 0,01, isso vai dar maior do que zero. O que eu estou querendo dizer? Se a gente não tem nada aqui menor do que zero, não tem nada negativo, isso nunca vai dar menor do que zero. Isso aqui também não vai dar igual a zero. Só por curiosidade, se a gente faz na calculadora raiz de 2 só com dois fatores. Dois fatores não, só com dois aqui. Isso daqui dá aproximadamente 1,68. Se a gente faz raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, isso dá 1,83 aproximadamente. Ou seja, a gente pode ver que o valor aqui vai aumentando. Raiz de 2 apenas é mais ou menos 1,4. Raiz de 2, raiz de 2, 1,68. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, 1,83. Ou seja, está crescendo. Isso nunca vai dar zero. E talvez até intuitivamente batendo o olho, isso aqui nunca vai dar igual a zero. Isso aqui é uma coisa maior do que zero. Não tem como sair uma raiz igual a zero, justamente porque a raiz de zero é zero. Então, raiz de 1 já é 1. Raiz de 2 já é 1,4. Ou seja, quanto maior o número, isso vai dar uma raiz maior do que zero, sendo um número positivo. Então, o que nós conseguimos deduzir é que este valor aqui está errado. Como nós podemos ver, nós vamos aumentando a quantidade de 2, o número vai crescendo, vai crescendo. E aqui nós temos infinitos valores. Aqui nós temos infinitos raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. De 2 para 3 já cresceu aproximadamente 0,8, na verdade 0,15. Mas mesmo assim já cresceu. Imagine então com infinitos 2. Então isso nunca vai chegar a ser zero. Esse valor, aumentando o 2, está crescendo, colocando infinito, não vai diminuir. Então não é zero. Então a nossa resposta aqui é 2. O que nós conseguimos deduzir? Que isto aqui é 2 e que isto aqui é 2. Ou seja, nós conseguimos provar que raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 infinitamente é igual a raiz de 2 que multiplica raiz de 2 que multiplica raiz de 2 infinitamente. Nós provamos que essa raiz de seção infinita tem o mesmo valor desta raiz de seção infinita aqui. Qual o valor? Valor 2. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.